Oi, eu sou Larissa, aluna do 5º ano de Psicologia da Unisagrado. Boa noite, eu sou a Mariana, do 5º ano de Psicologia também da Unisagrado, e hoje a gente vai entrevistar a Marisa Meira. Vou falar brevemente o currículo dela para vocês. Então, a Marisa Meira, ela é graduada em Psicologia, mestre em Filosofia da Educação pela PUC São Paulo, doutora em Psicologia Escolar pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Escolar do Desenvolvimento Humano do Instituto de Pedagogia da Universidade de São Paulo, docente aposentada da Faculdade de Ciências da Unesp, campus de Bauru. A gente queria saber um pouquinho como que você se apaixonou pela psicologia escolar. Certo. Bom, antes de contar essa história, quero agradecer a vocês, Mariana e Larissa, pelo convite. Eu fiquei muito contente, muito honrada de estar aqui junto com vocês. Acho que essa conexão com o estudante, para mim, sempre foi vital, né? E agora, aposentada, esses espaços são mais raros, né? Então, é sempre um prazer, e especialmente sabendo que são alunas da Ana Carla, que é uma profissional brilhante, que eu tive o prazer de conhecer, foi minha aluna na Unesp, acompanhei toda a trajetória dela. Então, muito bom, agradeço a ela também pelo convite. E a minha história com a psicologia escolar, ela começou já na graduação. Eu não tinha muita ideia do que seria psicologia escolar, nunca imaginei fazer nada nessa área, mas quando eu comecei o curso, eu senti já, passado aquele instante inicial das disciplinas básicas, né, do primeiro, do segundo semestre, que você ainda nem vê psicologia em nada, né? Quando eu comecei a me deparar com as teorias, eu senti assim, um incômodo, porque o que estava acontecendo? Eu entrei na graduação em psicologia em 1978, olha só, faz muito tempo, muito tempo. E o Brasil estava vivendo um momento muito peculiar. Nós tínhamos rompido, né, a sociedade brasileira tinha rompido com uma ditadura militar, que durou décadas, né? E nós estávamos nesse momento vivendo o que se chamou de abertura, né? A fase da abertura democrática. Então era um momento ainda muito tenso, muito complicado, em que ainda era necessário lutar pelas liberdades, né? Por todas as liberdades de expressão. Eu me lembro na época em que a gente já atuava nos diretórios estudantis, então, alinhados com várias lutas, desde lutas internas da universidade até lutas sociais mais amplas, e eu me envolvi, assim, pela via da sensibilidade, de pensar que eu não queria esse país injusto, desigual, né? Eu almejava um país em que as pessoas tivessem oportunidade de se desenvolverem, né? E para mim a psicologia era importantíssima, né? Nessa luta em defesa do homem. E nas salas de aula isso não ecoava, isso não chegava. Então tinha um incômodo, né? De pensar que era como se fossem dois mundos, né? Um mundo lá fora, que trazia uma série de desafios, e o mundo de dentro da sala de aula, que parecia distante de tudo, né? Então, eu ainda não tinha clareza do porquê que isso me incomodava, mas me incomodava, tinha sempre ali uma insatisfação. Provavelmente eu devo ter incomodado muito alguns professores, porque eu sempre colocava, bom, mas, né, como que essa teoria, o que ela fala sobre o que a gente está vivendo agora? Não, isso é outra história, tal. Até que no terceiro ano, eu fiz, então, a disciplina Psicologia Escolar, tive uma professora muito boa, Helenita Tanamashi, com quem depois eu trabalhei durante décadas, né? E ela foi muito inspiradora, porque, embora naquele momento a gente não tivesse uma teoria bem desenvolvida na área, já havia essa busca e ela fazia parte desse movimento, né? Então, isso foi muito inspirador. Eu me tornei, já na sequência, monitora, havia essa figura do monitor, né?
me tornei monitora de psicologia escolar e depois veio o estágio, né, em que foi muito, assim, muito interessante, né, e confirmou aquilo que eu só imaginava, que a educação poderia ser um campo, né, em que a gente poderia exercitar esse nosso compromisso com o ser humano. Não, assim, acabou acontecendo porque eu busquei isso, então meu primeiro trabalho foi na área da educação, eu trabalhava com educação de adultos, e algum tempo depois eu fui fazer o mestrado na PUC de São Paulo, e não fui fazer mestrado em psicologia, fui fazer em filosofia da educação, né? Isso tem a ver com uma questão interessante, porque na época as discussões na educação estavam muito mais avançadas do que na psicologia. Então a gente tinha autores, quando a gente queria estudar assim, alternativas para o psicólogo escolar, não tinha nada de psicologia escolar, a gente ia estudar autores da educação, né? Então, isso explica um pouco essa minha opção por fazer um mestrado em educação. E eu brinco que eu sempre fiquei nos lugares meio desacomodada, porque na PUC tinha uma outra pessoa, uma professora de Curitiba, que era psicóloga, mas éramos as únicas. Então, toda vez que no início de uma disciplina a gente se apresentava, quando eu falava que era psicóloga, todo mundo olhava, mas o que você está fazendo aqui, né? E depois, no doutorado, eu fui fazer em psicologia, né? Fiz na USP em psicologia escolar, e aí também, às vezes, eu era vista assim, mas fez mestrado em filosofia da educação, que pessoa estranha. E foi depois, talvez ao longo da conversa a gente possa retomar isso, que essas histórias se juntaram, né? Essa formação crítica na educação e na psicologia possibilitaram várias coisas, né? Então, mais ou menos essa história, né? Para mim, a educação era e continua sendo um espaço muito importante de transformação, né? Com Das certeza. pessoas e da sociedade. E no momento da faculdade, você não teve nenhuma dúvida, assim? Ou tipo, você ficou, ai meu Deus, será que é essa área ou será que é essa? Ou você já sabia desde a de primeira? Assim, eu tinha certeza, eu fiquei também bastante interessada na área de psicologia social, fiz um estágio, né? Trabalhava com comunidade, gostava muito também. Acho que teria sido feliz também se tivesse seguido algo assim, né? Trabalhado no setor público, com políticas públicas, mas meu movimento sempre foi em direção a processos educativos, né? Não necessariamente dentro da escola. Entendi, E maravilhoso. mais recentemente eu tenho me interessado, vejam só, e tenho estudado bastante a perspectiva de fazer esse trabalho na clínica. Mas isso é uma outra história. E já trouxe muitas contribuições, né? Espero que sim, né? Espero que sim. E Marisa, você tem alguma experiência da psicologia escolar muito marcante? Nossa, muitas e muitas, né? Muitas. Conta algumas pra gente. Acho que eu vou comentar duas, a primeira e a última, que são bem ilustrativas. A primeira, que foi ainda como estagiária, numa escola pública estadual, e a demanda que foi apresentada, nós éramos em 5 estagiários, e essa professora de psicologia escolar, que supervisionava o trabalho, e a demanda da escola era que os alunos, a escola estava tendo dificuldades com as séries iniciais, e segundo eles, isso acontecia porque os alunos não tinham hábito de estudo. Então, o que eles apresentaram para a gente? Eu quero que vocês façam um projeto para que os alunos aprendam a ter hábito de estudo, né?
Então, a gente, e depois eu vou retomar esse aspecto da demanda, né, mas eu gostaria de frisar como é importante, né, você acatar a demanda, mas não naturalizá-la, né? Então, o que que a gente fez com isso? A gente falou que, ok, a gente ia trabalhar sim com hábitos de estudos, mas antes a gente gostaria de fazer uma pesquisa para conhecer melhor os alunos, os professores, e assim fizemos. E depois dessa pesquisa, a gente trouxe os dados para discutirmos, então, com os professores, a coordenadora pedagógica, a direção, e o que que esses dados mostravam? Desde condições objetivas até questões subjetivas, do tipo, os alunos moravam num bairro de periferia, um bairro pobre, casas muito pequenas, onde eles não tinham espaço para estudar. Então, por exemplo, os professores reclamavam que os alunos não estudavam, não faziam tarefas, não tinham hábito de estudar todos os dias, mas eles não tinham lugar para fazer isso. Então, a mesma sala onde a família sentava para comer, era a sala de fazer, a mesa de fazer a tarefa, em que tinha um rádio, uma televisão, um irmão menor, às vezes, que ele tinha que ajudar a cuidar. Eles não tinham espaço, não tinham material. Como que você pede para um aluno fazer uma pesquisa se ele não tem acesso, né, a materiais para isso? Na época nem havia internet, né? Então eles não tinham livro. Então tinha uma série de condições assim. Eles tinham dificuldades, então eles não conseguiam fazer a tarefa porque eles não tinham aprendido. Então, essa visão de que a tarefa é um momento de aprendizagem precisa ser revista. É assim se o conteúdo foi de fato aprendido. Se não, não tem o que ser revisto. Você não aprendeu, você não sabe, você não tem como fazer, né? E um elemento que era o interesse pela escola era pequeno, pelas atividades escolares era pequeno, né? Então, nessas condições, como você espera que alguém goste de estudar e desenvolva um hábito de leitura? É lógico que a gente pode citar exemplos de pessoas que desafiam todas as dificuldades e conseguem, mesmo diante de muitos obstáculos, fazer isso. Mas nós não estamos falando de heróis, né? Nós estamos falando de pessoas comuns. A maioria das pessoas precisa, sim, de condições, né? Então, foi muito interessante e algumas mudanças começaram a acontecer em relação, por exemplo, à atividade de estudo. Então, vamos pensar que o lugar de estudar é na escola? Vamos começar a fazer as atividades dentro da escola? Pesquisas na biblioteca, trabalhos em grupo dentro da escola, no horário da aula, né? Vamos buscar pensar assim, o que motiva, o que cria na criança um sentido para essa aprendizagem, que outras atividades. Então, foram emergindo assim, mudanças pedagógicas e também mudanças na relação das crianças com a escola. Por exemplo, a gente montou um grupo de teatro, que foi muito interessante. As crianças fizeram uma peça, elas escreveram essa peça, foram até a faculdade apresentar. Então, tudo isso foi mudando, né? Também as reuniões com famílias que antes não existiam, ou existiam de uma maneira mais de comunicar aos pais, também se tornou mais participativa. Então, foi um processo muito, muito interessante. Para vocês terem uma ideia, eu estou contando essa história, porque na época essa professora fazia mestrado e fazia algumas aulas, ela fazia mestrado na Unicamp, mas ela fazia algumas aulas na PUC de São Paulo, e ela estava tendo aula com o Paulo Freire. Nossa. E a gente foi passar uma tarde inteira contando para o Paulo Freire. Ela falou, olha, eu tenho um grupo que gostaria de discutir um trabalho com o senhor e tal. Ele falou, pode vir. Então, imagina isso, né, a gente, estudante, imagina vocês agora, né, sentaram com o Paulo Freire e falar, olha, a gente, né, fez isso, tal, e ele muito entusiasmado, né, encantado, ele tinha esse jeito, né, muito querido. Então, foi uma experiência muito marcante. Hoje, lógico que a gente olha para trás e vê quantas lacunas, né,
quantas coisas que poderiam ter sido feitas, mas é interessante pensar assim, naquelas condições a gente conseguiu avançar o máximo que era possível, né? Então, foi, foi bastante marcante, foi bastante interessante. E deu muita luz, né, para alguns caminhos que depois a gente pôde retomar. Mas tudo isso, de novo eu digo, não havia um único texto de psicologia escolar, psicologia da educação, qualquer nome que se queira dar, que desse alguma luz para a gente. Nada. A gente estudava Paulo Freire, Freinet, que era um pedagogo francês, mas assim, na psicologia não havia produção. Desbravando, né? Oi? Desbravando a psicologia, né? Sem Iniciando. base teórica é difícil mesmo. E é bem interessante que a condição dos estudantes que você falou, a gente encontra ainda. É a realidade atual ainda, de muitas pessoas. Sim. Da maioria, né? Da maioria. E você vê um sistema educacional trabalhando de uma maneira completamente ao avesso daquilo que as pessoas podem e conseguem fazer, né? Então, esse descompasso é histórico porque a exclusão no Brasil é histórica, né? Histórica. A nossa história na educação, ela é uma história de muita exclusão. Mas depois a gente volta, eu quero falar mais sobre essa questão do papel dessa categoria exclusão para a psicologia escolar. A gente estava falando de experiências, né? Então essa foi a primeira, muito marcante. Tem até uma coisa engraçada, quando a gente tinha que fazer um relatório, tinha relatórios semanais, depois tinha um relatório final de estágio. Não havia computador. Não. Nossa. A gente fazia numa máquina de datilografia. E eu nunca tinha, não aprendi, então era com esses 2 dedinhos, páginas e páginas, errava, tinha que começar de novo, uma loucura. A gente varou noites fazendo esse relatório, e o dia que a gente foi apresentar, era um grupo, né, e eram sessões de 3 a 4 horas, com a supervisora, com todos os estagiários, e lá pelas tantas todo mundo começou a rir muito, olhava para mim e ria, eu falava, o que eu falei de errado? Não, você não falou nada, mas olha para os seus pés. Eu estava com um sapato de cada cor. Nossa. E detalhe, eram de saltos diferentes. Um salto um pouco maior do que o outro, ou seja, eu fui mancando. Nem percebeu. Não vi nada. Né, de tanto que a gente estava mergulhado, querendo registrar. Eu tenho esse relatório até hoje. Amarelinho, mas ficou, né, como um farol aí. E a segunda experiência, que foi a última, já na reta final da minha carreira como professora na Unesp, que foi um projeto que a gente implantou na rede municipal de ensino chamado PESF. PESF, Programa Educação Sem Fronteiras, que não foi o nome que nós demos, né, mas foi um aluno que deu esse nome, e a gente gostou da sigla PESF e ficou assim, batizado. Isso foi em 2010 que começou, e eu trabalhei nesse projeto até sair, né, a minha aposentadoria em 2015. Por que ele foi interessante? Porque ele também começou com uma demanda estranha e seguiu para outro caminho. Voltando para o exemplo que eu dei, a gente poderia ter pego essa demanda daquela escola lá e tentado implantar artificialmente programas para instalar hábitos de estudos. Não ia ter dado certo, mas a gente podia ter feito isso, né? No caso do PESF, a demanda que foi colocada era eles tinham os dados do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é um índice, é um número, né, que ele é calculado com base em várias coisas, né?
E ele foi criado com o objetivo de medir a qualidade da educação. Então, se você olha os planos nacionais, estaduais e municipais de educação, tem lá metas para o IDEB. Então, espera-se que a cada ano, ou a cada 2, 3 anos, esse índice aumente, né? E chegue mais próximo de 10, se for possível. Lá em 2010, a gente conseguia ter uma série histórica com consolidação de dois índices, né? Então dava para ver, assim, isso é um dado público, qualquer pessoa tem acesso, você consegue saber se um determinado sistema educacional ou uma escola, se ela está aumentando ou diminuindo o seu IDEB. E havia algumas escolas dentro do sistema público municipal de Bauru que tinham seus índices abaixo do esperado. Por que eu falei que é uma demanda esquisita? Porque dá a impressão de que você consegue medir a qualidade usando um número. E não é verdade, né? A gente sabe que esse índice ele tem 1000 problemas. Mas, de qualquer forma, ele acende uma luz para alguma coisa, né? Ele pode me dizer assim, olha, há determinados conteúdos ligados à língua portuguesa ou à matemática que os alunos não estão mostrando que sabem na hora da prova. Isso não quer dizer que o problema é do aluno, nem que é do professor, ou que a escola seja problemática. Significa que a escola tem um problema que pode ser resolvido, né? Então, a ideia do PESF era ser um projeto que fosse um apoio para essas escolas. Nós começamos com 3 escolas e chegamos a atender 15. E foi interessante porque no começo havia uma coisa assim, mas que estranho, né? Nós temos IDEB baixo e aí nós vamos fazer um projeto ligado à universidade. Será que essas pessoas vão querer vir aqui ensinar para a gente o que a gente não sabe? E eles puderam ver que o projeto não tinha absolutamente nenhuma intenção, né, de ensinar nada, mas a ideia era criar condições para que a própria escola pensasse no seu projeto pedagógico e no que a escola poderia fazer para vencer as suas dificuldades, né? Então, a gente trabalhou em linhas muito gerais com o princípio da gestão escolar democrática, essa ideia de que a escola tem que se organizar para que os professores possam ensinar bem e os alunos possam aprender bastante. E, para isso, você tem que ter fundamentos teóricos. Então, a gente trazia a pedagogia histórico-crítica e a psicologia histórico-cultural como fundamentos que poderiam não resolver os problemas da escola, mas poderiam ser usados como instrumentos pelos professores para que eles fizessem as modificações que eles julgassem necessárias nas práticas pedagógicas para melhorar a qualidade do ensino, né? A gente precisava ter frentes, não adianta só você falar, e olha, tem aqui uma teoria e vou trazer, porque isso seria mais uma imposição, nunca foi dessa maneira. O que a gente fez foi, primeiro, estudar essas teorias junto com a equipe do departamento pedagógico, e foi muito importante isso, porque houve algumas pessoas já tinham feito formações, né, ok, mas outras que ainda não tinham entrado para essa caminhada, entraram em cursos de pós, fizeram mestrado, fizeram doutorado, começaram a publicar. Então, acho que foi bastante interessante. E junto com essa equipe, a gente fazia reuniões semanais longas, muito longas, às vezes mais de uma, a gente foi pensando nas linhas de ação. Então, tinha formação com professores, que era um trabalho muito interessante, porque a gente partia das demandas que eles colocavam, e cada escola colocava uma demanda diferente, e a gente ia estudando isso junto com eles. Tinha o trabalho com os servidores não docentes, foi um trabalho inédito, interessantíssimo, porque merendeira, o pessoal da secretaria, o pessoal da limpeza, né, o zelador, enfim, todos que trabalham na escola,
Eles são parte desse trabalho educativo, eles têm uma função educativa. E em que momento eles são preparados para exercer essa função? Em nenhum momento. Não há uma formação para eles. Então, a gente ousou pensar nisso e foi muito legal. A gente ia para as escolas e eles participavam das reuniões no momento de trabalho deles, então havia situações em que era o diretor e o coordenador que serviam a merenda, porque as merendeiras estavam lá estudando, né? Alguns diretores que foram mais além ainda e que entravam na sala onde o pessoal estava para servir um café para eles, né? E o estar naquela sala, eles falavam, nossa, a gente só entrou aqui sempre ou para limpar ou para servir. De repente, a gente está aqui estudando e alguém está trazendo um café, né? Está trazendo um lanche. Então, foi um trabalho muito interessante. E em todas as reuniões coletivas, porque, voltando um pouco na história, para discutir o IDEB, a gente fez uma reunião inicial com todo o coletivo da escola, né? Todos, e olhando para os dados e os próprios participantes pensando, por que será que o índice está aumentando? O que será que está diminuindo? O que será que a gente pode fazer? Então, desde o primeiro momento, os não docentes participaram também. Depois a gente fez fóruns, né, anuais, então todo final de ano, lá para o final de novembro, a gente fazia um encontro com todos os funcionários das escolas do município. Era um dia inteiro só para eles, com várias atividades, né, muito interessante. E com os alunos, com os menores, a gente trabalhava as assembleias de classe, com os maiores, a formação dos grêmios estudantis. Então, em todas as escolas, os alunos passaram a ter um momento em que eles também olhavam para a escola, eles também tinham o momento para expressar, tinha os representantes que eram eleitos, tinha chapa, tinha eleição, né? E tinha um momento em que eles participavam, em cada escola tinha um professor que era o tutor, né, para ajudar as crianças a se organizarem, e tinha os estagiários, eles começaram a fazer parte, então, das discussões, de como estava o projeto pedagógico, dar as suas opiniões, e começaram também a ter os momentos de reunião coletiva. Então, nós tivemos o primeiro fórum infanto-juvenil, e depois o segundo, o terceiro, e esse trabalho ainda continua com os fóruns, com os grêmios. Eu esqueci de dizer que junto com o Departamento de Psicologia da Unesp também estavam professores da Pedagogia e da Psicologia da Faculdade Anhanguera, que também participavam dessas reuniões, e os alunos também trabalhavam fazendo estágio nessas escolas, né? Então, ele envolvia os alunos, né? Foi um momento muito interessante, porque a formação dos alunos foi muito enriquecida, imagina, toda semana, né? Eles iam para as escolas, participavam de várias atividades, alguns com formação de professores, outros com funcionários, outros com os alunos, e depois a gente tinha um momento em que a gente se reunia e todo mundo partilhava essas experiências. Para terminar essa coisa do PESF, a gente também fez um trabalho com famílias, porque, em linhas muito gerais, o que a gente percebe? Né? Que há um clamor das escolas em relação às famílias, a gente escuta muito isso, a família não participa, a família não valoriza, porém, né, nem sempre as condições para participação estão dadas, né? Como que você faz para participar? E aí há uma confusão entre participar da vida escolar e participar da vida da escola. Então há uma confusão. Então, o que a gente percebe é que os pais não participam porque a criança não está aprendendo, mas criança que não está aprendendo não é um problema da família, é uma responsabilidade da escola, né? Então, qual é o papel da escola? Qual é o papel da família? O que é para ambos fazerem? E, então, tem que ser aberto um espaço de escuta, de diálogo. Então, a gente repensou a estrutura de reuniões. As reuniões havia um convite feito pelos alunos. Até nos mínimos detalhes a gente pensava.
Por que eu vou mandar um bilhete dizendo, senhores pais, se essa criança não tem pai nem mãe? Né? Então já é excludente de cara. Então a gente conversava com as crianças, quem virá na reunião? Ah, é meu pai, ou é minha avó, ou a minha tia. Então a criança fazia o convite e endereçado no nome da pessoa, que poderia vir, que é a pessoa que cuidava dela, e aí a gente fazia todo um trabalho diferente no primeiro momento, os pais podiam falar, podiam se colocar, né? E depois a gente encaminhava os assuntos que precisavam ser encaminhados, mas sempre numa atitude de muita parceria, né? Algumas escolas foram longe, criaram, por exemplo, espaços muito interessantes de matrícula. Normalmente a matrícula na escola pública é uma coisa rápida, né? Sem grandes. Algumas escolas que fizeram rituais do tipo, a hora que o pai chega, tem uma mesa que não é assim o funcionário dentro da secretaria, o pai para lá de fora, tem uma mesa, tem um cafezinho, uma bolachinha, o pai é convidado a conhecer a escola, entrar para ver, olha, se seu filho vai fazer o segundo ano, então, olha, é essa sala que ele vai frequentar, né? Um período de adaptação que toda escola particular tem, nas públicas não tem. Então, a criança entra no primeiro ano do fundamental e o pai não pode entrar. Então, por que não? Né? Então, algumas escolas decidiram começar antes com as séries iniciais, para que os pais dessas crianças possam entrar e dar um apoio. Né? Começaram a usar mais os espaços de fora para mostrar as produções das crianças, chamar pais para, não para reunião, mas para mostrar, olha, a gente quer mostrar a atividade que a gente está fazendo, o que a gente está produzindo nesse momento. Então, e várias coisas começaram a acontecer. Quando você muda a relação, né, você muda os afetos, você muda os significados, você cria uma série de condições que criam potência para essa criança aprender mais e melhor. E para os professores também, obviamente, terem mais prazer em fazer isso. Acho que falei demais, mas enfim, foram as duas Um grande trabalho em equipe, né? Sempre, sempre. É importantíssimo, né? Ver esse olhar amplo, assim. Que está diretamente relacionado, né, com o modo como a gente entende o nosso papel. Uhum. Se você entende que o seu papel é cuidar das pessoas, dos indivíduos, e você vai olhar para essas pessoas para descobrir o que elas têm, aí será que ela tem, que ela não aprende? O que será que ela tem, que ela não se comporta? Você vai fazer um trabalho, desde o começo, muito limitado. Né? Quando você pensa que o teu objeto são relações, são práticas, são produções, você já desde o princípio começa a olhar para fenômenos, para relações, para pensar como que isso acontece, em que tempo histórico, quem são as pessoas, o que está acontecendo aqui. E daí, com certeza, você vai estar junto com outras pessoas e você vai estar pensando em práticas que produzam coisas diferentes. Né? Essa acho que é a aposta nossa. Ao seu ver, qual o maior desafio da psicologia escolar na atualidade? Quais são os obstáculos mais importantes do psicólogo escolar? Eu acho que são dois, e eu acho que de alguma maneira eu até anunciei um pouco isso nas falas anteriores. Eu acho que o primeiro, que é saber lidar com a demanda, que no caso da psicologia escolar, tem a ver claramente com a expectativa diagnóstica. Né? Em geral, quando você fala em psicologia, em qualquer contexto, as pessoas têm uma demanda que é algum tipo de problema, que elas julgam ser um problema para o psicólogo, e tem essa expectativa que você apresente um diagnóstico e forneça um tratamento. Né? Então, saber lidar com essa expectativa de uma maneira não naturalizar, eu acho que é o principal. Né? E para você conseguir passar dessas questões do não aprender, do não se comportar para a aprendizagem, do individual para o coletivo, né? Da patologização para a humanização. Então, são várias coisas que a gente precisa superar. Eu acho que saber lidar com isso e saber trabalhar com o coletivo. Né? Com os anos de experiência que eu tenho agora, eu tenho a mais absoluta certeza
que independente do lugar que você possa estar ocupando, como psicólogo escolar, você pode estar dentro de uma escola, você pode estar dentro de uma rede estadual, municipal, de ensino, né, numa equipe. Independente do lugar, você tem que pensar que os fenômenos com os quais a psicologia escolar trabalha não comportam absolutamente uma abordagem individualizante, né? E aí eu acho que a gente entra numa questão importante, que é assim, resumidamente, né? A gente tem uma história da psicologia escolar muito voltada para os indivíduos, né? E a gente acabou produzindo, por conta disso, uma série de rótulos, como crianças com transtorno, criança com distúrbios, crianças com problemas, crianças carentes, ou famílias problemas, famílias desestruturadas, né? Porque a nossa identidade foi se configurando dessa maneira, né? Como profissionais resolvedores do problema. E que problema era esse? Né? A tal da queixa escolar. Né? Em algumas universidades, até muito recentemente, o nome da disciplina era Psicologia Escolar e Problemas de Aprendizagem. Então, já estava carimbado que a psicologia escolar deveria tratar disto, né? Então, as queixas escolares, seja a queixa em relação ao não aprender, seja aquela em relação ao não se comportar, né? A criança ou não aprende ou não se comporta da maneira como é esperado, acaba levando o psicólogo para essa grande armadilha, né? Ele vai se colocando, então, como alguém que vai se voltar para o indivíduo para resolver problemas. Então, final da década de 80, 86, 87, a gente teve uma grande boa nova dentro da psicologia escolar, que foi o primeiro trabalho de fôlego crítico lançado no Brasil, que foi o livro da Maria Helena de Souza Pato, chamado A Produção do Fracasso Escolar, que foi um marco, né? Porque nesse livro ela faz uma análise muito clara, né, de que esses problemas que a psicologia tratou como sendo individuais não eram problema das pessoas, eram resultado de um sistema escolar congenitamente criador de problemas. Então, a gente começa, a partir desse momento, a poder falar em fracasso escolar, e não em queixa escolar, né? Então, isso foi uma mudança bastante importante. Esse conceito de fracasso escolar, eu acho que ele é o tijolo de uma concepção crítica de psicologia escolar. Esse é o começo de tudo, né? Se o psicólogo tem essa concepção de que os fenômenos com os quais ele trabalha são produzidos coletivamente, ele desde o começo vai trabalhar na perspectiva do contexto das relações e não do indivíduo. Porém, para a gente dar conta de fazer isso, e eu falei de análise de demanda, de trabalhar no coletivo, só que para a gente ter isso como meta, a gente tem que ter uma teoria que dê sustentação. Não adianta você... Porque foi isso que aconteceu na década de 90. Né? A gente se viu com instrumentos teóricos que possibilitavam a gente fazer uma análise crítica do fracasso escolar, porém, na hora de atuar, o que vinha? A velha psicologia de sempre, com os mesmos métodos de avaliação, com as mesmas formas de intervenção. Então, você ficava com um discurso aparentemente crítico e uma prática ainda desconectada, né, com esses objetivos. Então, a partir da década de 90, começa esse desafio de pensar uma psicologia crítica. Então, fazer a crítica à psicologia é muito importante, mas não é suficiente. A gente precisa também tentar construir uma psicologia crítica. Há diversas formas de se fazer isso. Eu, particularmente, acabei encontrando as minhas respostas na psicologia histórico-cultural, né, de Vygotsky, Leontiev, Luria,
e todos os que vieram depois deles, né? E que desenvolveram os estudos nessa área, porque me deram respostas para duas questões importantíssimas, né? Primeiro, como é que se forma o ser humano? Então, eles vão mostrar para a gente que a formação humana ela é sócio-histórica, ela não é natural, ela não é biológica, ela é histórica. O homem, ele nasce um candidato à humanidade, mas para ele se humanizar, ele tem que se apropriar da cultura que os outros homens construíram, né? E, ao mesmo tempo, ele tem que criar a cultura, ele tem que se objetivar. Olhar para o desenvolvimento dessa maneira produz toda a diferença do mundo, porque eu posso pensar, né, como que as funções psicológicas elementares com as quais o indivíduo nasce, né, possibilitam uma relação dele com o mundo ao seu redor e como que esse mundo ao redor e dessa relação vão surgindo outras funções, as funções psicológicas superiores. E como que elas vão se desenvolvendo? Elas vão se desenvolvendo em determinados períodos com as atividades dominantes de cada período. Então, a atividade dominante daquele período determina o modo como o psiquismo dessa criança ou desses jovens estão articulados, e isso é fundamental para saber como é que ele aprende e como é que eu posso ensiná-lo, por exemplo. Então, todo esse conjunto teórico, que permite, inclusive, que a gente olhe para a zona de desenvolvimento iminente, pensando em possibilidades de desenvolvimento, etc., tudo isso é uma ferramenta teórica que hoje eu tenho, né? E a segunda questão, eu disse que a primeira é como que o indivíduo se forma, e a segunda, qual que é o papel da educação. Então, a educação, ela é condição para o desenvolvimento humano. Não só a educação escolar, mas na sociedade moderna, principalmente a educação escolar, né? Porque é na escola, é na educação escolar que as pessoas vão se encontrar com o conhecimento historicamente acumulado. E isso é fundamental para o desenvolvimento do pensamento teórico, que, por sua vez, é fundamental para o desenvolvimento da consciência, para o autocontrole da conduta e por aí vai, né? Então, ter essas ferramentas teóricas são uma condição. Precisam ser essas que eu estou falando? Não, né? Existem outras teorias que respondem nessas questões de outras maneiras, mas você tem que ter essa fundamentação. Então, eu acho que isso é um desafio, porque nós estamos num momento, né, em que há um desprezo pela teoria, há um desprezo até pela ciência, né? Há uma campanha, aliás, eu acho que contra a ciência ultimamente. Então, a gente precisa ficar muito firme em relação a isso, né? Só com a teoria a gente não transforma o mundo, mas sem teoria a gente não faz nada, porque é a teoria que ilumina e que dá indicativos de por onde você pode seguir, né? A teoria é mediação. Considerando que a gente tem uma lei atual sobre a obrigatoriedade do psicólogo e do assistente social nas escolas, quais seriam, na sua opinião, os maiores desafios para a implementação na prática? Além desses que eu já coloquei, ou até dando uma forma à minha preocupação, eu sempre trabalhei com educação, sempre trabalhei, conversei muito com os professores, e eu percebo assim uma ansiedade muito grande pela presença do psicólogo, mas uma ansiedade muito mais voltada para assim, eu preciso de alguém que resolva coisas que eu não consigo resolver, que não estão ao meu alcance, né? Lógico que eu acho que de fato, né, tem coisas que não estão ao alcance do professor. De fato, algumas crianças necessitam de um atendimento psicológico, mas isso jamais vai ser feito na escola. Está totalmente fora de discussão. E então eu me preocupo bastante, embora, né, o projeto de lei, tal como foi referendado pelos conselhos de psicologia, seja muito claro nesse sentido, né? Não há nada ali no projeto que autorize ninguém a imaginar que o psicólogo vai atender crianças na escola. Porém, a gente sabe
né, que entre o que está posto na lei e o que acontece no dia a dia tem uma distância muito grande. Exatamente. Então, por outro lado, né, a gente não pode simplesmente dizer assim, não, esse problema de crianças que não aprendem não é um problema do psicólogo. É também, né? E qual que é o lugar da psicologia? Porque para você aprender bem, né, você tem que ter um bom ensino, um bom professor, que domine o conteúdo, obviamente. Então, se eu vou dar uma aula, eu tenho que ser bom, eu tenho que dominar aquele conteúdo que eu vou ensinar. Eu tenho que saber como ensinar. Né? Então, qual é o melhor meio para ensinar para esse aluno esse conteúdo? E eu preciso, então vejo que essas mediações elas estão no campo da pedagogia. O que ensinar, como ensinar, né? Isso não é algo para que a psicologia possa ter uma resposta. É a pedagogia que tem que dizer isso. Onde é que a gente entra aí, principalmente? Falando sobre o terceiro elemento dessa tríade. Então, tem o conteúdo, que é o que eu vou ensinar, o método, como eu vou ensinar, e para quem eu vou ensinar. Esse para quem eu vou ensinar, quem é o aluno? Aí nós temos muito que dizer, né? Muito o que dizer sobre o desenvolvimento, sobre a configuração das possibilidades de desenvolvimento, porque também quando a gente fala em desenvolvimento, há muita essa ideia de que eu vou dar um laudo, eu vou dizer o que falta, eu vou dizer dos limites. Não, nós temos que falar das possibilidades, né? O desenvolvimento, aquilo que eu estou vendo, é parte do desenvolvimento. E aquelas possibilidades que ainda estão em formação, que estão nesse campo da zona do desenvolvimento iminente, né? Que precisam de uma mediação adequada para que elas apareçam. Então, a psicologia tem muito a dizer sobre isso, sobre a unidade afetivo-cognitiva. Então, a gente não sabe sobre método de ensino, mas a gente pode dizer sobre como que a gente conquista, por exemplo, um motivo para a criança estudar, né? Então, eu vejo que a gente pode dar muitas respostas, deve dar muitas respostas, coletivamente e contribuindo com os nossos conhecimentos para a construção de um projeto pedagógico, político-pedagógico da escola, estando junto com o professor. Jamais dentro de uma sala atendendo ninguém. O que não significa que, eventualmente, a gente não possa conversar com as pessoas individualmente. Com professores, com gestores, com pais, com crianças, para poder, às vezes, ter uma compreensão um pouco mais detalhada sobre o que está acontecendo. Mas isso como um momento que faz parte de um processo coletivo, e não como um momento que você vai descontextualizar o sujeito do processo. Muito bom. Que dicas você daria para um estudante que tem interesse em seguir a área da psicologia escolar e educacional? Olha, sigam. O primeiro conselho é sigam. E eu brincava muito com os meus alunos, porque alguns chegavam já interessados, né? Outros não estavam interessados, mas estavam disponíveis, né, para ouvir. E alguns nem isso, né? Alguns alunos que diziam, eu não tenho o menor interesse, eu quero fazer clínica. E diz assim, você aí que está dizendo isso, você está perdendo a chance de pensar sobre o papel da educação na formação humana. Primeiro, não importa se você vai estar na clínica, se você vai estar numa organização, se você vai estar num serviço público, esse é um conhecimento que vai te fazer falta. Segundo, você vai abrir clínica e, na melhor das hipóteses, né, se você conseguir se estabelecer, a imensa maioria de encaminhamentos vai ser de criança. E desses encaminhamentos, a imensa maioria vai ser de queixas escolares. Aí você vai voltar aqui correndo e falar, ai, me ajuda, não sei o que eu faço. Porque é isso que acontece.
Na clínica, para crianças, se você não souber lidar com isso, você não sabe lidar com nada, porque eu não estou dizendo com isso que o centro das dificuldades das crianças seja a escola, mas passa pela escola sempre, porque a escola é o lugar onde ela mais convive, né? Mas para aqueles que têm esse interesse, eu acho que hoje a gente já dispõe de materiais excelentes, excelentes, que não haviam, né? Até final da década de 80 era um problema na hora de montar o programa de ensino, porque a gente não tinha, né? Nos últimos anos a gente já podia escolher, né? Então, tem muitos textos interessantes, muitos inclusive disponíveis gratuitamente, né? Sobre práticas de psicologia escolar, desde a creche até a universidade. Recentemente eu vi cheguei até a um dos capítulos, eu fiz o prefácio, que está disponível na editora da Universidade Federal do Piauí. São 8 ou 9 volumes, só falando de práticas de psicologia escolar, totalmente gratuito. Nossa, que legal. Lá nessa mesma editora também eles estão disponibilizando gratuitamente um livro muito interessante sobre avaliação a partir da psicologia histórico-cultural, né? Então, muita coisa, né? As revistas, né, com artigos disponíveis. Então, assim, converse bastante, né, com o seu professor de psicologia escolar ou de outras disciplinas ligadas à educação, peça outras referências, né, estude bastante, participe de eventos agora, talvez demore um tempo ainda, né, até que a gente possa ir presencialmente, mas os eventos não vão parar, eles vão continuar acontecendo, né, sob forma de lives ou outras formas, então acho que dá para fazer, e procurar ser o máximo possível de contato com a prática, seja fazendo estágio, né, seja, se não for possível, um estágio direto, porque também nem sempre a gente consegue fazer estágio em todas as áreas, né? Tem muitos alunos, por exemplo, que trabalham durante o dia e aí o estágio na área da educação fica prejudicado, né, por conta disso, mas é possível fazer o que vocês estão fazendo agora, né, conversando com pessoas da área, conversando com professores que estão na rede pública de ensino, né, conhecendo projetos. Tem muitas possibilidades, né, ricas aí para a gente estudar. Acho que a dica possível é essa. Obrigada. Ótimo. Então, você tem muitos artigos publicados, palestras sobre a questão do TDAH e a medicalização na infância. Ao seu ver, nós avançamos nesse assunto ou ainda estamos na mesma situação que há 10, 15 anos atrás? Eu acho que piorou, né? Piorou bastante, porque a gente tem que pensar nisso no contexto da medicalização da vida, né? Esse é um processo, parece que em marcha acelerada, né? Fenômenos que antes eram tratados como coisas da vida, como coisas naturais, como crises, têm sido transformados em sintomas de doença, né? Então, o que a gente vem assistindo? Uma epidemia de diagnósticos, seguida de uma epidemia de tratamentos, né? Tudo isso é bastante incentivado e patrocinado pela indústria farmacêutica, que fatura muitos milhões, né? Então, é importante entender que a medicalização, ela faz parte da sociedade contemporânea. E a gente não pode confundir medicalização com medicação. A medicação é legítima, você tem uma doença, você tem que ser medicado, é um direito seu ser medicado e o médico deve sim medicar. Também não confundir com medicamentalização, que é o excesso de medicamentos, né? O que a gente está falando é transformar algo em sintoma de doença.
comportamento normal vira sintoma de doença. Isso é medicalizar, né? É criar uma doença onde não existe doença nenhuma. Como a educação faz parte desse contexto, isso vai acontecer na educação também, né? E ela se expressa na educação de duas maneiras. Uma, que é a biologização. Então, boa parte dos profissionais da área da educação tem certeza que as crianças que demonstram alguma dificuldade para se comportar ou para aprender têm algum problema. Então, esse processo de medicalização, ele comparece na educação como em todos os outros espaços, né? E a gente vê duas formas em que isso acontece. Primeiro, a ideia de que as crianças não se comportam ou não aprendem porque tem algum problema biológico, orgânico, né? Segundo, as crianças não se comportam, não aprendem porque tem um problema psicológico interno. Uma expressão bem conhecida da biologização é o diagnóstico de TDAH. Então, hoje se tornou um senso comum a ideia de que as crianças não aprendem porque elas têm um transtorno neurológico e por isso elas precisam ser encaminhadas para um tratamento e tomar uma medicação. Por detrás dessa ideia, tem a certeza de que a origem do não aprender ou do não se comportar é orgânica. Por isso que eu estou chamando de uma abordagem biologizante, né? Você situa no indivíduo, no corpo do indivíduo, a origem do problema. No caso do TDAH, né, você parte do pressuposto de que o problema da atenção ele é neurológico, é uma disfunção, um distúrbio neurológico e que vai ser resolvido por uma medicação, na maior parte das vezes, metilfenidato, o mais conhecido é a Ritalina ou Concerta, né? Então, o que os estudos críticos estão mostrando, primeiro, e aí voltando para a importância da teoria, né? Você tem que ter uma teoria que te dê suporte para contrapor, por exemplo, essa ideia do TDAH. A atenção, do ponto de vista da psicologia histórico-cultural, ela é uma função aprendida, ela é uma função psicológica superior. E ela não se desenvolve naturalmente, ela precisa de mediação. Inclusive, eu estava vendo um texto recentemente que as autoras dizem: a melhor medicação é a mediação, né? O que uma criança precisa? Não é de medicação, é de mediação. Mediação que a ajude a desenvolver aquela função psicológica, né, que ainda não está formada. Então, veja, não é dizer, não, isso não existe. Não, existe sim crianças mais ativas, menos atentas, claro que existe, né? Agora, isso significa que elas têm um transtorno neurológico? Não. Isso significa que elas precisam aprender a se autocontrolar. De que maneira? Aprendendo a focar sua atenção em determinadas tarefas. Isso é aprendizagem. A gente não pode esperar, exigir que a criança já chegue na escola tendo a função psicológica superior que a escola deveria estar formando. Então, é um contrassenso, né? Assim como no caso do TOD, transtorno de oposição e desafio. Então, a criança que se rebela, né, e que não obedece e que desafia o adulto, ela pode receber um diagnóstico de TOD e ser medicada com anticonvulsivante, com antidepressivo. Existem estudos mostrando, e aí eu recomendo muito fortemente, né, os estudos que a UEM, a Universidade Estadual de Maringá, está desenvolvendo, o programa de pós-graduação em psicologia, sob coordenação da Silvana Tuleski, e que eles têm mostrado, assim, os efeitos nefastos, né, da falta de mediação, das medicações que produzem riscos imensos, né, para o desenvolvimento físico, psíquico, social e até para a vida das crianças,
né? Metilfenidato é um remédio muito perigoso. Eu estou aqui com, inclusive, um livro que eu recomendo muito fortemente, depois eu posso passar as referências, O Lado Sombrio da Medicalização da Infância, Possibilidades de Enfrentamento. Está organizado pela Silvana Tuleski e Adriana Franco, que são professoras da UEM, e aqui são 15 capítulos muito importantes, né? Com várias contribuições, refletindo desde o diagnóstico até o próprio medicamento, para conhecer isso melhor, até as estratégias de ensino. Então, é um livro necessário, bastante interessante. E a psicologização, que já vem desde sempre, né? A ideia de que as crianças que não aprendem têm algum distúrbio psicológico e, por isso, precisam ser atendidas, né? Então, na verdade, a gente confunde, né, os comportamentos socialmente esperados e entende isso como normalidade psicológica e, na verdade, a gente está falando de norma social. Então, tudo que se distancia da norma social, né, tudo que não se comporta como eu quero, eu vou dizer que isso é patológico. Então, essas formas associadas, né, a biologização, a psicologização, que vão criando espaço na educação, não só entre os alunos, mas entre os professores também. Então, os estudos mostrando que muitos professores passam a usar também medicamentos como uma forma de aguentar, né, de suportar a dureza do trabalho. Então, tudo isso acontece cada vez mais, e quanto menos a gente refletir sobre isso, mais a gente vai estar submetido a essa lógica muito prática, né? Você tem um problema, você toma um remédio. Você tem outro problema, você toma outro remédio, você vai tomando remédios e você vai ficando com cada vez mais problemas, né? E cada vez menos entendendo a sua própria vida, e cada vez, quanto menos você entende, menos você tem controle da sua vida, da vida do seu grupo, da vida da sua sociedade, né? Então, um circuito de alienação muito forte que, infelizmente, está se agravando, porque o discurso da escola para todos precisa ter uma resposta para isso, né? Por que agora todos têm acesso à escola e alguns não aprendem? Esse discurso continua firme, porque a escola é para todos, mas nem todos têm condições de aprender. E alguns não têm condição de aprender porque tem problema psicológico, tem problema físico. Então, você vai transformando a exclusão social num problema das pessoas. Então, é dessa armadilha que a gente tem que sair. Culpabilizando e só olhando o indivíduo, né? Voltando naquela questão. Exatamente. Certo. Bom, nós soubemos recentemente que a senhora estava se expressando, né, em uma live sobre psicologia histórico-crítica, e essa live ela foi invadida. O que você gostaria de falar sobre isso? É bem recente, né? Foi dia 15, agora de julho, e foi uma experiência terrível, né? Era uma live promovida por um grupo ligado ao UEM, que é o Laboratório de Psicologia Histórico-Cultural, que estava reunindo pessoas interessadas no estudo dessa teoria. Então, pouco antes de começar, meia hora antes da sala, a sala já estava aberta e a gente já estava conversando, então deu para ver, essas pessoas foram se apresentando. Tinham pessoas de vários estados, né, ligados a universidades, de vários estados, professores de redes públicas. Então, um grupo, aproximadamente 220 pessoas, já quando deu a hora de começar, que estavam interessadas em estudar uma teoria e discutir, né? Porém, não era uma teoria qualquer, né? É uma teoria crítica, uma teoria que faz uma análise crítica da formação do homem, né? É uma teoria que se alinha com uma ação social. Então, assim, a leitura que a gente tem que fazer, que se não foi um ataque pessoal, né? Não fui eu que fui atacada, mas foi uma
postura crítica, né, que foi atacada por pessoas que não admitem dissenso, que não admitem diálogo e que acham que podem calar os outros, né, de maneira covarde e violenta. Então, eu fiz essa análise política do que aconteceu, porém, é impossível negar que, pessoalmente, foi uma experiência muito ruim. Assim, como educadora, é muito triste você ver até onde chega a degradação humana, né? Quer dizer, como que você é capaz de... seria o equivalente a você entrar numa sala de aula, por exemplo, e amordaçar o professor, colocar uma arma na cabeça dele, ameaçar os alunos, ofender, humilhar. É a mesma coisa, não tem diferença. Então, a gente está diante de uma degradação muito grave, muito grave. Então, isso é muito preocupante. E aí a gente soube nesse dia que várias outras coisas tinham acontecido na UEM, inclusive alguns professores de lá foram ameaçados em redes sociais, né, ameaças de morte, inclusive. Na Universidade Federal do Paraná, também eventos que estavam programados não puderam acontecer. Na mesma semana, o professor Demerval Saviani, que é o maior expoente da pedagogia histórico-crítica, também foi impedido de falar. Cursos, eu soube depois também aqui, que estavam sendo feitos por alunos e arquitetos ligados à Faculdade de Arquitetura da Unesp de Bauru, não puderam ter aulas também, porque eles invadiram e não permitiram. E quando eu digo não permitir, assim, eles usaram sons, né? Então, cada vez que a gente tentava falar, havia barulho de buzinas, gritos, músicas estridentes. Depois começaram algumas palavras de ordem do tipo Bolsonaro, mito, 17, né, apologia então ao Bolsonaro. E na sequência já começou funks com letras obscenas e por fim eles conseguiram invadir e começaram a colocar cenas obscenas, sexualmente obscenas. E antes disso, as alunas que estavam mediando o encontro foram ofendidas com palavrões. Então, assim, eles não só invadiram, eles vandalizaram, né? Então, eu acho que assim, a gente tem que ter muito claro que houve uma luta muito grande da sociedade brasileira. No começo aqui da nossa conversa eu falava, né, da luta contra a ditadura e como foi difícil depois você consolidar as instituições democráticas. E nesse momento, né, com o presidente que nós temos, né, está dada a permissão para que esses grupos façam tudo isso da maneira mais covarde possível, né? Porque o próprio presidente incentiva que as pessoas terminem com as instituições democráticas, né? Terminem com o Congresso, terminem com o Supremo. Então, tudo que a gente construiu de instâncias democráticas, nesse momento, ficam fragilizadas, né? Nós não estamos falando de uma maioria, obviamente, felizmente não, mas de uma minoria que pode fazer muito estrago, né? Então, acho que o que ficou para mim dessa experiência terrível é assim, nossa, eu imaginava muitas coisas, mas não imaginava que fosse chegar tão longe. Então, agora eu sei que vai chegar mais e mais e mais, se eles puderem, né? Se a gente der esse espaço, eu acho que a gente tem que falar não, né? É muito triste, né, isso. Uma luta contra a ciência, a expressão. Muito complicado. Bom, a gente queria agradecer por ter aceitado o convite. Foi uma honra poder conversar com você. Obrigada. A gente nem imaginava, né, poder ter esse contato com alguém que a gente admira muito. Nossa, que é uma referência enorme para a psicologia escolar e educacional, né? Para a psicologia ao todo, na verdade. Que delícia. Muito obrigada. Eu fico bem feliz. Obrigada. Obrigada, a gente também.